já que do lado de cá a gente acaba muito no ambiente mais da lei em tese, a gente não conhece muitos problemas concretos, né, que fazem parte da realidade de cada um aí no exercício de sua atividade, então para a gente é uma oportunidade ímpar. Me apresentando, eu sou Orion Oliveira, eu atualmente ocupo o cargo de coordenador geral de benefícios de risco e reabilitação profissional na Secretaria de Previdência do Ministério da Economia. Sou responsável técnico pela parte de SST no E-Social, e atuo nesse processo todo de revisão das normas regulamentadoras, questões relacionadas ao benefício da aposentadoria especial por agentes nocivos. A minha área cuida dessa temática, a área que hoje eu estou à frente cuida dessa temática. Minha formação é jurídica, eu sou advogado de formação, mas desde que eu comecei minha carreira eu atuo com a área de segurança e saúde no trabalho, tenho formação específica em segurança e saúde no trabalho pela Organização Internacional do Trabalho, pela OIT, e espero que hoje a gente possa debater esses temas controversos que a gente acaba sempre se deparando toda vez que eu vou fazer uma palestra, que eu vou participar de algum evento sobre o social. A gente vê que há muitas dúvidas que não são necessariamente relacionadas ao layout, ao projeto em si, mas são dúvidas mais profundas, mais relacionadas à produção da informação, qual a legislação adequada a ser seguida, e a gente raramente tem um espaço como esse, de conversar com os técnicos e, de fato, esclarecer, apontar o caminho que a interpretação, pelo menos, que o governo tem dado a essas questões, né? Então, o meu objetivo é trazer essa interpretação, a interpretação que os órgãos oficiais, que os órgãos administrativos, seja a Previdência Social, ou naquilo que eu tiver o conhecimento específico também, já vou trazer a interpretação da Secretaria do Trabalho, mas é essa interpretação que eu quero passar para vocês hoje, com a interpretação que a administração pública tem em relação a esses temas polêmicos. Então, eu acho que fica bem legal a ideia do Serrano, da gente fazer uma espécie de bate-papo, né, Serrano? Então, assim, perguntas, respostas, e eu vou ficar à disposição de vocês aqui para a gente ir esclarecendo, e vocês vão ver que eu sou muito sincero. Se eu não souber naquele momento, podem ter certeza que eu vou dizer que eu não sei, não vou tentar enrolar ninguém, e depois eu busco a resposta com alguns colegas especialistas na área, repasso para o Serrano para que chegue até vocês a informação necessária. Orion, muito obrigado, viu, cara? Aí eu tentei tirar o som de alguns aqui, mas, por favor, eu peço a todos que mantenham o microfone desligado, tá bom? Ou para alguns aí mutado, né? Como a fala se diz no meio, para que a gente não tenha interferência. Eu, quando o Orion estava falando, até tentei tirar o meu aqui também, para que a gente consiga não ter aí nenhum tipo de problema. Porque a gente sabe que cada um aqui está no seu ambiente, muitos estão em casa, outros estão no trabalho, então, para que a gente consiga manter essa tranquilidade. Pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Serrano. O Orion já se apresentou, colocou algumas coisas, mas ele vai, no decorrer, vai comentando também. O meu intuito com isso tudo é basicamente o seguinte: é fazer com que todos nós possamos ter informações importantes do que fazer, independente do E-Social. Né? O E-Social, para mim, já falo sempre, repito, é uma ferramenta maravilhosa para a nossa área. Maravilhosa, porque ela nos impulsiona, nos leva para a frente. E está fazendo isso. Então, mas independente do social, nós precisamos fazer certo. Nós precisamos dar informações para o governo ou para o sistema daquilo que realmente está na lei. Né? Então, a lei hoje qual que é? A lei hoje ela é uma lei que faz com que as empresas, falando do decreto 3048, do que a gente está comentando, com que as empresas participem da questão da aposentadoria especial. E a questão previdenciária, junto com a trabalhista, realmente dá um nó na nossa cabeça. A gente sabe disso, todo mundo sabe. Então, eu tenho aqui, vou me basear pelas perguntas que nós trocamos no grupo, tá joia? Eu escrevi e repito. É um assunto que tem muitas derivantes, a gente sabe disso, né? A gente sabe disso. A gente debateu bastante isso daí e todo mundo, um pouco mais, um pouco menos, sabe das coisas. Mas eu não consigo me basear por quem sabe mais, né? Nós temos que aqui tentar fazer não digo um básico, mas
algo que a gente consiga elevar o nível da maior parte dos participantes. Tá joia? Então, eu vejo o Rodrigo, ele tem bastante conhecimento, ele tem noção muito apurada do assunto, ele entra em pontos aí extremamente técnicos e estratégicos do sistema. Tá? Mas eu vejo também que tem gente que não sabe o que é 3 e o que é 5. Então, vejam onde a gente... Quando o cara fala NHO da Fundacentro, tem gente que nunca foi lá dar uma olhada na NHO da Fundacentro. Infelizmente, estou dizendo que tem a gente aqui, mas eu conheço profissionais e quando você fala isso, né, principalmente na questão do LTCAT, não tem noção nenhuma. Eu, infelizmente, já vi LTCAT com ruído pontual. Pior, sem o ruído. Comentando que o nível de ruído apresentado na empresa é abaixo de uma intolerância. Portanto, não caracteriza, e devido à entrega de EPI, não caracteriza insalubridade. Gente, né, cuidado com isso. Então, Orion, lógico, né, não vou começar de outro lado, a não ser falando aqui realmente da primeira pergunta, que acho que é a maior questão relacionada é o ruído, lógico, eu vou trabalhar um pouco com ele, o ruído é o que está mais assim em evidência aqui na nossa região, pelo menos, acredito que a maior parte do Brasil, o ruído ele é existente. Então vamos trabalhar nele como aquecimento do que a gente tem por vir. Vou falar um pouquinho da questão química, tem aqui alguma coisa sobre risco biológico e tem algo sobre a questão dos agentes, pessoal de segurança, né? A questão do periculosidade, mas a gente vai trocando ideia. O primeiro ponto aqui, Amanhã à Leon, tarde? Pode ser, amanhã à tarde. deixa eu pedir aqui. Fechou. Pessoal, se puder mutar, por favor. Quando ele vem aqui de manhã para conversar, entendeu? Eu termino o treinamento aqui, nós já vamos. Então, o que acontece? O primeiro item aqui, Leon, que eu gostaria que você comentasse para a gente, né? É sobre a obrigatoriedade de usar o Q3. Então, o Q3, gente, é o Q3 de ruído lá da NHO. Ou é aceitável usar o Q5 na avaliação, né, para que eu possa dar esse valor para o sistema da tabela 24? Com você, Orion. Perfeito, Foi Serrano. claro? Então, vamos lá. O tema realmente eu acho que é uma das dúvidas que eu recebo com maior frequência. Não é à toa, cerca de 70% dos processos que estão na justiça discutindo aposentadoria especial são relacionados ao fator, ao agente nocivo ruído, né? Então, de fato, é algo que impacta muito a previdência social e não é à toa que ele é o mais discutido, mais existente na realidade das empresas, né? Então, é o que mais constantemente a gente se depara com ele. Bem, e aí a dúvida sempre surge, eu devo usar o fator de dobra 3 ou o fator de dobra 5 quando eu estou falando de previdência social? Quando a gente está falando de insalubridade, de legislação trabalhista, a gente não tem dúvida. O adicional de insalubridade, o laudo de insalubridade, ele é elaborado com base no fator de dobra 5. Por quê? Porque a base dele, a base técnica dele é a NR15, são os anexos 1 e 2 da NR15, né? E lá na NR15, o fator de dobra, naquela tabela que consta lá, ele é 5, ou seja, o incremento de dose ocorre a cada 5 dBA, né? Então, a gente tem essa previsão expressa na NR15. Já quando a gente vai para a legislação previdenciária, é aí que surge a dúvida. Então, na legislação trabalhista adicional de insalubridade, não temos dúvida. Agora, quando vamos falar da aposentadoria especial, aí a dúvida é constante. Por quê? Durante muito tempo, a legislação previdenciária referenciou também a NR15. Então, durante algum tempo, a forma de se aferir o ruído para fins de direito ao adicional de insalubridade foram as metodologias dos procedimentos, o limite de tolerância previsto na NR15. Agora, não é mais assim. Por quê? A Lei 8.213, que é a lei que regulamenta os benefícios da Previdência Social, ela diz que quem vai estabelecer os agentes nocivos para fins de aposentadoria especial e os critérios para a caracterização desse direito é a Previdência Social. Isso foi feito por meio de um decreto do presidente da República, que é o decreto 3.048, que é o regulamento da Previdência Social. Esse regulamento da Previdência Social
ele traz um anexo, que é o anexo 4, que é onde estão listados agentes nocivos para fins de aposentadoria especial. Quando a gente vai identificar precisamente o agente nocivo ruído, a gente vai observar que nele já há um limite de tolerância estabelecido no próprio decreto, que é 85 dBAs, considerando o nível de exposição normalizado. Observem que esse termo é muito importante. Nível de exposição normalizado é um termo utilizado pela NHO 01, né? A legislação trabalhista não utiliza esse termo nível de exposição normalizado. Então, o anexo 4 já nos dá um norte do que o decreto quis. Ele quis referenciar a NHO 01. Não bastasse isso, lá em 2013, a gente teve um decreto que alterou esse regulamento da Previdência Social, que foi o decreto 8.123, e ele foi bastante preciso ao dizer exatamente o que a Previdência quer. Antes fazia-se referência à legislação trabalhista, no artigo 68 desse regulamento da Previdência Social, e essa referência deixou de ser feita. Foi dito apenas que as metodologias e procedimentos serão aqueles definidos pela Fundacentro. Então, observem, o decreto trouxe duas questões importantes para mim, o regulamento da Previdência Social. Ele trouxe para mim qual o limite de tolerância. Eu não preciso recorrer à legislação trabalhista para ver o limite de tolerância, já sei qual é 85 dBA, considerando o nível de exposição normalizado, e ele trouxe as metodologias e procedimentos que eu devo adotar, que são as da Fundacentro. No caso do ruído, especificamente, a norma de higiene ocupacional número 1, que traz essas metodologias e procedimentos e que adota como padrão o fator de dobra 3, né? O Q3 e não o Q5. Então, observem que o decreto pareceu ser muito claro, né? Parece, então, que está definido que seria o fator de dobra 3, mas não ficou tão claro assim. Veio o INSS na hora de regulamentar esse decreto e deixou o cenário um pouco confuso. O INSS ele regulamenta as regras técnicas para analisar o direito a um benefício, basicamente hoje numa instrução normativa, que é a Instrução Normativa 77, de 2015. Essa instrução normativa, ela então regulamenta diversas questões técnicas relacionadas à aposentadoria especial. Uma delas, por exemplo, é o LTCAT. O LTCAT, os requisitos dele são detalhados na instrução normativa 77. E nesse detalhamento, o INSS fez referência aos limites de tolerância da legislação trabalhista, ou seja, fez referência novamente ao fator de dobra 5, já que os limites de tolerância lá são estabelecidos, considerando a duplicação de dose com o fator 5. Né? Então, observem que o INSS trouxe uma confusão para o mercado em relação a isso. E aí, o que eu deveria seguir? O decreto ou o que está na instrução normativa? Não é um caminho fácil para eu orientar vocês. Por quê? Porque não tem uma resposta única. Eu entendo que o decreto deveria prevalecer, já que a competência para estabelecer o limite de tolerância é do decreto. Porém, na prática, as empresas acabaram, a maioria, continuaram fazendo a constatação, a análise do ruído utilizando o fator de dobra 5. Isso foi levado ao judiciário, e o judiciário decidiu que pode ser que o INSS não pode recusar nem o fator de dobra 3, nem o fator de dobra 5. Ou seja, se chegar com o fator de dobra 5, o INSS não pode negar o direito do trabalhador especificamente por esse motivo. Se forem utilizados, então, as metodologias e procedimentos da NR15, o INSS não pode negar o direito ao trabalhador. Isso foi ao judiciário, já está pacificado numa turma que chama Turma Nacional de Unificação, que é onde são classificados os temas dos juizados especiais federais. A aposentadoria especial é discutida na Justiça Federal, mas ainda não chegou ao STJ, STF, nem sei se vai chegar, já que é uma matéria muito técnica, deve ficar ali no âmbito da TNU. Em síntese, o que eu posso dizer para vocês? Hoje o INSS, em regra, tem aceitado o PPP que venha com o fator de dobra 3 e o PPP que vem com o fator de dobra 5. A Perícia Médica Federal não tem recusado o benefício por esse motivo específico. Onde surge o problema para a empresa? A gente sabe que o fator de dobra 3 ele é mais protetivo. Em alguma situação, pode ser que o trabalhador teria o direito à aposentadoria especial com fator de dobra 3, mas não teve esse reconhecimento considerando o fator de dobra 5.
esse trabalhador, então, ele vai querer continuar discutindo. Se no PPP dele tiver o fator de dobra 5, ele vai querer continuar discutindo para ver se, utilizando o fator de dobra 3, ele teria o direito à aposentadoria especial que ele está pleiteando. Então, são situações residuais, mas que podem, de fato, acontecer na prática. Então, resumindo isso tudo, eu disse muita coisa, mas resumindo, o que vocês devem saber? O INSS tem recusado um PPP que chega com fator de dobra 5? Não tem, em regra. Pode ser que um perito médico específico, que tenha um entendimento diferente, ele faça essa interpretação que eu falei para vocês do decreto, que eu disse anteriormente para vocês. Mas a regra geral, inclusive o manual da aposentadoria especial, não orienta o perito a recusar o PPP quando vem com fator de dobra 5. Mas o mais adequado normativamente seria, de fato, a gente adotar o fator de dobra 3. Isso deve ser resolvido muito em breve. A gente está trabalhando esse anexo do ruído, ele vai ser objeto de revisão, nesse processo de revisão das normas regulamentadoras, o governo já anunciou isso, né? E a ideia é que a gente, então, harmonize essa legislação trabalhista e previdenciária e acabe com essa discussão. O mesmo fator de dobra, seja o 3 ou o 5, vai ser único para a previdência e trabalho e a gente vai acabar com essa discussão. Mas hoje a gente vive nesse cenário. Então, utilizando o fator de dobra 5, vou ter o PPP negado? Não. Pode ser que o trabalhador decida ficar discutindo essa questão. No âmbito judicial, a justiça vai aceitar esse PPP também como válido, não vai determinar que a empresa produza um com fator de dobra 3, pelo menos essa é a orientação da Turma Nacional de Unificação. E, como eu disse, o mais seguro é, de fato, produzir com fator de dobra 3, porque o decreto ele remete à metodologia e procedimento da Fundacentro, da NHO, e fala do limite de tolerância baseado no que a NHO diz, né, no nível de exposição normalizado, NEM, que é o que está lá na NHO. A legislação trabalhista não permite chegar a esse NEM, né, isso é utilizado na NHO 01. Bem, Serrano, falei bastante, mas acho que pus todos os elementos na mesa, né? Então, segurança jurídica 3, mas se eu usar o 5, eu não estou cometendo nenhuma irregularidade, pelo menos não aos olhos da Previdência nesse momento. O documento vem sendo aceito, inclusive eu posso basear o meu entendimento na própria norma do INSS, que é a Instrução Normativa 77. Orion, lógico, né? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Já é. Então, Orion, claro, agora você colocou que realmente há um impasse, né, nesse assunto. E aí, o que acontece? Eu, como profissional que tenho um software de envio já, inclusive, né, e como muitos aqui também têm, quando eu colocar para o meu cliente lá o fator de dobra Q3, por ele ser mais restritivo, claro, os valores estão um pouco mais acima. Automaticamente, Orion, me vem na cabeça a tabela 2. Porque se nesse impasse eu ultrapassar o limite de tolerância, que é 85 hoje, naquela temporalidade da aposentadoria especial, automaticamente, Orion, eu vou gerar para a empresa, e é o assunto que eu gostaria até de aproveitar e colocar aqui, a questão da aposentadoria especial para o trabalhador e para a empresa o devido pagamento da alíquota complementar. Tá? Então, veja, se eu usar o Q5 e o Q3, nesse momento, então, baseado nisso, eu posso estar salvando um pagamento de uma alíquota, porém, eu não estou dando para o trabalhador a questão da aposentadoria especial, Leon. Na sua experiência, como que isso está acontecendo? Esse debate em relação a isso. Coloque Q3, coloque Q5, e sendo que isso lá na frente pode gerar um passivo para a empresa ou uma perda da aposentadoria especial para o trabalhador. Qual é o teu comentário sobre isso, por gentileza? O que eu tenho observado, Serrano, a maioria das empresas vem adotando o fator de dobra 5, não fazem uma mensuração separada, não fazem uma avaliação específica para a Previdência Social, embora a sua, o que você esclareceu aí é muito importante. Pode ser que essa empresa, se você utiliza o fator de dobra 5, pode ser que você esteja gerando um passivo tributário para a empresa. Por quê?
Porque se em algum momento a Receita Federal do Brasil decidir discutir essa metodologia que você está utilizando, e é a Receita que faz isso, né? É a Receita que fiscaliza o recolhimento desse adicional. Se em algum momento a Receita decidir discutir isso, é muito provável que ela vá te pedir a mensuração pelo fator de dobra 3, e se pelo fator de dobra 3 o enquadramento ocorrer, você teria, então, que ter feito o recolhimento do financiamento da aposentadoria especial. Então, é algo que, de fato, você pode estar gerando, sim, um passivo tributário para a empresa. E aí que eu entendo que o profissional técnico, ele tem que alertar a empresa sobre os dois procedimentos e deixar essa decisão não para o profissional técnico. Eu acho que essa decisão, se eu vou utilizar o 3 ou 5, não é uma decisão só do técnico, só do engenheiro, de quem está fazendo essa avaliação. Tem que ser apresentado para a empresa os riscos de cada uma das decisões que ela tomar. Em regra, as empresas acabam optando pelo 5 justamente por essa questão, para não... porque o 3 é mais restritivo e, de fato, como há uma dúvida jurídica fundada, ela vai pelo caminho que, para ela, representa o melhor cenário. Né? Quando a gente tem uma dúvida jurídica, a gente normalmente escolhe a interpretação que nos é mais favorável, correndo o risco de que a interpretação mais desfavorável em algum momento prevaleça e eu tenha que fazer o pagamento desse diferencial com juros e multas. Né? Então, é uma decisão que eu entendo que tem que ser da empresa e o engenheiro, o técnico responsável, ele tem que, de fato, apresentar essas informações para a empresa. Ele tem que constar essa informação no laudo. Para quê? Para que a empresa tome uma decisão consciente. Agora, a decisão de qual código lançar na GFIP, a partir das avaliações feitas, é da empresa, exclusivamente da empresa. Logicamente, o conteúdo técnico que fundamentou essa decisão é do profissional. Agora, a decisão de qual caminho seguir é da empresa e, de fato, eu não tenho visto discussão no âmbito da Receita Federal do Brasil sobre o fator de dobra 3. Até o momento, até onde eu tenho conhecimento, tem se aceitado o fator de dobra 5 também, por ser aquilo que o INSS estabeleceu na IN 77. Urion, muito bem. Eu acho que o ponto você falou muito bem, nós profissionais temos que colocar isso na mesa. O que me preocupa, Orion, bastante, é que muitos profissionais não colocam isso na mesa. Para essa decisão, essa tomada de decisão em níveis hierárquicos acima, né? Talvez pelo jurídico da empresa, pelo pessoal dos tributos e assim por diante. Então, eu acho que você falou muito bem, nós vamos pacificar por aqui nesse sentido. Olha, gente, colocamos Q3 e Q5 e podemos até dizer, olha, nós temos a informação que Q3 e Q5 é aceitável, porém, há um debate e isso pode gerar. A partir disso, gente, cessa o nosso trabalho. Porque nós não somos advogados da empresa, né, Orion? Nós somos, apesar da formação minha também ser de direito, né? Nós não somos o advogado. Tem que colocar, eu acho que aí é um trabalho multidisciplinar também, de decisão do que tem que ser. Mas o que eu falo sempre, gente, nós precisamos colocar isso na mesa. O que está faltando, Leon, e que me preocupa demais, é o técnico e o engenheiro ter essa informação para colocar na mesa. Que eu digo conhecimento sobre o assunto. Você está nos ajudando aqui hoje, tá bom? E aí, encerrando, até para aproveitar essa linha de debate que a gente está tendo sobre o ruído, eu sou um dos defensores que o Brasil deve adotar o fator de dobra 3. E internacionalmente, a maioria dos países já adotam o fator de dobra 3 e, tecnicamente, vocês que estão no dia a dia com isso sabem que é o correto matematicamente. Né? Matematicamente, o fator de dobra 3 ele é o adequado, o fator de dobra 5 ele é uma ficção jurídica. Ele é uma ficção jurídica porque ele considera uma série de elementos que não são propriamente do cálculo da dose, né, ali propriamente dito. Então, eu sou um dos defensores do fator de dobra 3, eu tenho um amigo que é o Paulo Rogério, que já escreveu vários artigos sobre isso, e que é engenheiro de segurança também, e ele expõe muito claramente, hoje ele está no Conselho de Recursos da Previdência Social, ele expõe muito claramente essa questão matemática envolvida. E aí a gente tem poucos países que ainda adotam o fator de dobra 5. Os Estados Unidos, por exemplo, adotam para parte dos trabalhadores, por outra parte já está adotando 3, mas a grande maioria dos países adotam o fator de dobra 3, não 5. Né? Então, o que a gente está tendo, o que a gente está caminhando é para que, de fato, o Brasil, em algum momento, adote o 3. A gente sabe que não é uma decisão somente técnica, é uma decisão política também, né, do país. Então, vamos ver como vai ser essa revisão da NR15. Mas, de fato,
tecnicamente, eu entendo que a defesa é do fator de dobra 3, sem sombra de dúvida. Perfeito, acho que é um assunto que a gente falamos dele. Vamos, vou para um próximo assunto, Leão, que é muito importante também, cara. O valor da exposição a ser informado obrigatoriamente é sem a atenuação do EPI ou o valor fixado? É uma questão que parece até um pouco simples, porém eu vejo isso com bastante frequência. Eu tenho um ruído, 90 decibéis. Eu, lógico, ofereci um protetor auricular para ele, se esse trabalhador está exposto a menos 12, menos 15 e assim por diante. Eu posso colocar esse valor já atenuado ou obrigatoriamente eu tenho que colocar o valor cheio conforme eu encontrei? Eu já sei a resposta, mas me pediram para fazer essa pergunta e eu gostaria que você comentasse, por gentileza. Desculpem, esqueci de abrir o áudio. Vamos lá então, Serrano. Esse ponto parece simples, mas não é tão simples, gera muita dúvida mesmo. A gente vê muita gente questionando isso. E qual a informação eu devo inserir? E aqui eu vou falar especificamente do PPP e do E-Social, que é quem vai substituir o PPP, né? Qual a informação eu devo trazer nesses laudos, nesses documentos? É o valor encontrado, sem considerar a atenuação do equipamento de proteção individual. Até por isso, você informa o valor encontrado, depois você diz se há o fornecimento de EPI, responde a uma série de perguntas ali e assinala se ele é eficaz ou não. Então, observem que por isso tem essa pergunta da eficácia depois. Se você já colocasse o valor atenuado, você nem precisaria perguntar sobre a eficácia, porque a gente já teria a exposição abaixo do limite de tolerância. Então, o equipamento de proteção individual, a eficácia dele é avaliada posteriormente à avaliação feita. Então, ali você coloca o valor encontrado, por exemplo, eu encontrei 90, como o Serrano citou, é 90. Depois eu trago as informações sobre o equipamento de proteção individual, respondo aquelas perguntas que constam no PPP, e aí eu digo se ele é eficaz ou não. Especificamente em relação ao ruído, que foi o agente nocivo que o Serrano trouxe aqui, a gente tem que lembrar que, para fins de aposentadoria especial, não existe equipamento de proteção individual eficaz para a questão da aposentadoria especial. E aqui eu vou fazer um breve histórico aqui, Serrano, uns 2 minutinhos, só para a gente entender por que isso acontece. Já era a próxima pergunta, então. Perfeito. Já emendei, então. Então, o que acontece? Em dezembro de 2014, e aí, na verdade, a publicação do acórdão foi em 2015, essa questão foi levada ao STF, e o STF disse o seguinte: em regra, o equipamento de proteção individual para todos os agentes nocivos, se ele for realmente eficaz, ele pode neutralizar a exposição e impedir o reconhecimento do direito à aposentadoria especial. Observem que essa é a regra que o STF trouxe. Mas o STF trouxe uma exceção nesse mesmo julgamento, que era a questão que estava em julgamento. Falou assim, para o ruído especificamente, o agente nocivo ruído, mesmo que esteja assinalado no PPP que o equipamento de proteção individual é eficaz, isso não retira o direito à aposentadoria especial do trabalhador. As palavras do STF foram cuidadosamente escolhidas para não entrar na discussão de qual se está correto assinalar que é eficaz ou não. O que o STF disse aqui, para fins de aposentadoria especial, eu não analiso essa questão da eficácia do ruído, do EPI, desculpa, para conceder o direito ao benefício quando decorrente de aposentadoria especial. Então, o que eu vou olhar lá na aposentadoria especial em relação ao ruído? Vou olhar aquele valor que eu cheguei, antes de avaliar o ruído. Se eu cheguei a 90, já ultrapassei o limite de tolerância, e aí, nesse caso, eu tenho, então, que custear o financiamento da aposentadoria especial e o trabalhador vai ter esse direito reconhecido. Isso foi lá em 2015, o INSS logo incorporou essa questão, então mesmo que chegue um PPP da empresa com o campo EPI assinalado como eficaz para o ruído, o INSS nem olha para esse campo. Para todos os outros agentes nocivos, ele olha. Para o ruído, ele não olha para esse campo da eficácia e ele só olha o valor que você preencheu lá, a mensuração que você fez do agente nocivo ruído, e é isso que vai gerar a avaliação do direito ou não à aposentadoria especial. Então, isso é específico para o ruído. A Receita já começou a recolher o adicional de quem não pagou.
Então, com base nesse entendimento do STF, a Receita Federal do Brasil vem cobrando, isso constou no plano de fiscalização da Receita Federal do Brasil. Em 2019, inclusive, a Receita editou um ato declaratório interpretativo, que foi o número 2 de 2019, dizendo exatamente isso. Olha, se a concessão do EPI não for suficiente para elidir o direito à aposentadoria especial, a empresa deve recolher o financiamento da aposentadoria especial. Então, está tudo casadinho, a Receita já fez grandes autuações em relação a essa questão. Então, para o ruído, ultrapassou o limite de tolerância, a atividade é permanente, a gente sempre tem que avaliar o conceito da permanência, né? E a atividade, a exposição a agente nocivo é permanente, eu tenho que efetuar o custeio, pagar o financiamento da aposentadoria especial. E aí o profissional sempre me pergunta assim, em regra, então eu não posso dizer que um EPI é eficaz, mas tecnicamente eu fui formado sabendo que um EPI é eficaz. Eu tenho agora que dizer que não é, indo contra o meu conhecimento técnico? Não precisa. Você não precisa dizer isso. Você pode dizer que é eficaz, você tem fundamento técnico para isso em muitos casos. Tem duas correntes nessa questão, né? Tem gente que entende que não é eficaz, tem gente que entende que é. O STF recebeu notas técnicas robustas nos dois sentidos, mas você vai defender o seu entendimento técnico. O que você deve deixar evidenciado no laudo técnico de condições ambientais do trabalho? Que para a avaliação do direito à aposentadoria especial por exposição a agente nocivo ruído, assinalar que o EPI é eficaz não desconstitui o direito do trabalhador à aposentadoria especial e, consequentemente, torna necessário o recolhimento do financiamento da aposentadoria especial. Você trazendo essa informação no seu laudo, você se resguardou, independentemente se você vai concluir que o EPI é eficaz ou não. Você pode continuar defendendo que ele é eficaz. Agora, a consequência jurídica, e por isso que eu disse que o STF escolheu cuidadosamente as palavras, porque ele não disse que o EPI é ineficaz. Ele disse, mesmo que assinalado que o EPI é eficaz, isso não retira o direito à aposentadoria especial. Quem consegue avaliar a eficácia ou não, não é um ministro do STF. Quem consegue avaliar isso é o técnico responsável, o engenheiro, a pessoa que tem formação profissional, para entender se esse EPI, de fato, neutraliza a exposição. Agora, o STF disse, mesmo que o técnico diga que é eficaz, para fins de aposentadoria especial, o direito do trabalhador não é descaracterizado. Ele vai ter direito à aposentadoria especial e a empresa tem que recolher. Aí já matamos, então, duas perguntas numa só, Serrano. Estamos bem. Ô, Leon, perfeito, cara. Inclusive, você tocou num assunto aí, Leon, que realmente faz parte de uma pergunta que eu vou tentar traduzir, tentar simplificar a questão da exposição eventual, intermitente e permanente, né? Ou como queiram, né? Essa questão, para isso tudo acontecer, tem que ser uma exposição permanente. Eu gosto muito, Leon, daquela portaria 3311. A portaria 3311, ela mesmo que pese que foi revogada, tudo isso daí, ela nos dá um ensinamento do que é eventual, intermitente e tem uma habitualidade. Você nos indica, Leon, algum critério para a gente consiga determinar o que é eventualidade, o que é permanente, o que é intermediário? Você tem algum estudo sobre isso e poderia nos ajudar em relação a isso? Me recordo bem dessas discussões o ano passado, quando a gente publicou o decreto 10.410, que alterou o regulamento da Previdência Social, e a gente estava discutindo justamente se deveríamos detalhar essa definição de não habitual nem intermitente, se a gente deveria detalhar isso ou não, porque são conceitos bastante complexos e difíceis de chegar a um conceito que não gere dúvida jurídica. E a decisão foi, naquele momento, de que a forma em que esse conceito é explicado atualmente, ela é mais clara do que se a gente tentasse definir o não habitual nem intermitente. Por quê? Hoje a redação fala que o conceito de permanência, que é aquilo que não é nem habitual nem intermitente, ele pode ser transcrito naquela exposição que é indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Ou seja, é aquela exposição que o trabalhador,
por subordinação jurídica, ou seja, atendendo a uma ordem do empregador para produzir, para prestar o serviço, para produzir o bem, ele necessita estar exposto, independentemente se é 1 hora no dia, se é 1 hora no mês, isso não importa para fins do conceito de permanência, de definição do que não é habitual nem intermitente. Esse foi o conceito que a Previdência escolheu adotar. No passado, a Previdência já adotou o conceito de que permanente era aquilo em que o trabalhador estava exposto durante toda a jornada. E aí, durante algum tempo, discutiu-se se isso seria alterado para parte da jornada, um percentual da jornada, mas o conceito a que se chegou foi esse que a gente tem hoje. Então, o que é permanente? É aquilo que não é habitual, é aquilo que é não habitual nem intermitente. Desculpa, o que é permanente? É aquilo que não caracteriza os conceitos de intermitência, né? de não habitualidade. Então, isso é o que é permanente. Como que eu vou definir isso na prática? Eu vou olhar se a exposição a qual o trabalhador está submetido é indissociável da prestação do bem ou da produção, da prestação do serviço ou da produção do bem. Por exemplo, se o trabalhador, ele dentro do mês de trabalho dele, em uma determinada semana específica da etapa de produção de um bem, ele está exposto a um agente químico. Essa exposição, ela é permanente? É. Todo mês, aquela semana, ele vai estar. Ah, mas se não fosse uma semana, fosse um dia, da mesma forma. Ah, mas e se fosse 4 horas de um dia de trabalho? Da mesma forma, ele pode escolher não estar exposto? Essa etapa pode ser suprimida do processo produtivo e o produto vai continuar sendo gerado? Ou seja, não é essencial a produção do bem? A exposição não se dá para que o bem de fato seja produzido? São essas questões que a gente tem que responder. Quando a exposição é muito curta, e aí muitas vezes as pessoas falam assim, mas se é muito curta, eu acho que é injusto. Então, aquela etapa tem que ser suprimida do processo produtivo, ou o trabalhador tem que ser retirado, através de uma medida de organização do trabalho, retirado daquela etapa. Agora, se para o bem ser produzido, aquela etapa é essencial e um trabalhador precisa estar ali se expondo, o conceito de permanência está previsto, certo? Está presente e aí a atividade é permanente. É assim que é avaliado o conceito de permanência. Inclusive, esse conceito ele também não é muito mais detalhado do que isso no Manual da Aposentadoria Especial, que é o manual que o perito médico utiliza para entender todos os elementos técnicos da aposentadoria especial. Então, é assim que a gente vai definir. Se eu suprimir essa exposição, o bem continua sendo produzido? Continua. Opa, então o que eu tenho que fazer é só reorganizar o meu trabalho. Essa exposição não é essencial à produção do bem e nem à prestação do serviço. Agora, se não tem como evitar aquela etapa e o trabalhador está se expondo por força de uma ordem do empregador, ou seja, não é aquele trabalhador que decidiu se expor voluntariamente, sem necessidade, não faz parte da atividade que ele desempenha na empresa, isso configura o conceito de permanência. Orion, perfeito, cara. Aqui, você comentou muito bem e está bem ligado à próxima questão aqui, relacionado ao benzeno. Né? Então, eu acredito que, a partir desse momento, a gente deixa que a gente vê que, realmente, apesar, de acordo com o novo decreto 10.410, se o empregador fornecer EPI, proteção respiratória, tal, essa condição irá descaracterizar a aposentadoria especial para o colaborador exposto ao benzeno ou qualquer outra substância reconhecimento cancerígeno para humanos. Pelo que eu entendi, né, isso está lá atrás na questão do STF, dizer que para o ruído, né, independente de dar ou não a proteção especial. Para os demais, então, a parte química, especificamente no benzeno, essa é a mesma linha de tomada de decisão? Em relação ao conceito de permanência, seria a mesma linha assim no benzeno. Agora, em relação à eficácia dos equipamentos de proteção do benzeno, e isso é algo bastante complexo para os cancerígenos como um todo, a gente tem uma mudança que ocorreu em 2020 que a gente precisa conhecer. E o meu intuito é que vocês conheçam para que possam interpretar as consequências jurídicas dela. Bem, até 2020, quando veio aquele decreto, aquele mesmo decreto que eu disse para vocês, 8.123, lá em 2013,
ele passou a dizer que a simples presença no ambiente de trabalho com possibilidade de exposição a agentes cancerígenos que estavam listados numa lista específica, que é a LINAC, e que foi publicada pela Portaria Interministerial número 9, e do Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência à época. E se tivesse nessa lista, e na verdade no grupo 1 dessa lista, com CAS, e tivesse também no anexo 4, a avaliação seria qualitativa, e inclusive isso foi interpretado no Manual da Aposentadoria Especial, que nesses casos de cancerígenos não existiria equipamento de proteção individual, e olhe, mais grave, nem equipamento de proteção coletiva capaz de retirar o direito à aposentadoria especial. Essa tinha sido a interpretação à época, isso consta expressamente no Manual da Aposentadoria Especial. O benzeno está na LINAC, está no anexo 4, então essa interpretação que eu disse agora se aplica a ele. Essa interpretação ela foi fundamentada num parecer técnico da Fundacentro, pelo menos é o que era referenciado no manual, que foi referenciado pelo INSS, fundamentou-se num parecer técnico da Fundacentro, mas não era um parecer de caráter genérico, era um parecer de um caso específico, para uma empresa específica, que avaliava o benzeno, sim, avaliava o agente benzeno, mas era um caso muito específico que não dava para generalizar como foi generalizado. E aí, preocupado com isso, o governo, quando publicou o decreto 10.410, ele deu uma nova redação ao artigo 68, parágrafo 4º do Regulamento da Previdência Social, isso em 2020, junho do ano passado, dizendo que para os agentes cancerígenos podem sim existir medidas de controle capazes de afastar o direito à aposentadoria especial, medidas de proteção capazes de afastar o direito à aposentadoria especial, desde que essas medidas eliminem a possibilidade de exposição do trabalhador ao agente cancerígeno. Elimine, observa a palavra utilizada. Esse mesmo decreto, 10.410, ele conceituou duas palavras importantes que antes não tinham conceito na nossa legislação. Ele falou o que era eliminação e o que era neutralização. Eu vou até não vou falar os dois conceitos, porque eu vi que alguém já colocou, inclusive, no chat aqui, esse artigo, esse dispositivo específico, que trata da eliminação e da neutralização. Mas, em síntese, neutralizar é reduzir a exposição abaixo dos limites de tolerância e eliminar é, de fato, impedir que o contato com o agente nocivo ocorra. Eu desconheço, e aí pode ser falha de conhecimento técnico meu, mas eu desconheço um EPI que elimine a possibilidade de exposição ao benzeno, que diga assim, olha, utilizando isso aqui, o trabalhador não tem possibilidade alguma de se expor ao agente nocivo benzeno. Agora, equipamentos de proteção coletiva eu conheço. Então, aí a gente já começa a caminhar que os equipamentos de proteção coletiva são capazes de eliminar a exposição. O EPI pode ser capaz também? Pode. Quem vai avaliar isso? Um técnico. E aí, um profissional técnico da área, ele vai poder dizer para a gente se aquele equipamento específico ele é capaz, de fato, de impedir que o trabalhador tenha contato com o agente nocivo benzeno, agente nocivo cancerígeno. Isso é uma mudança muito importante. Logicamente, esse técnico tem que referenciar as normas trabalhistas, é isso que esse artigo 78, parágrafo 4 diz, que tem que ser conforme a legislação trabalhista, mas a possibilidade, então, agora existe, tanto do EPC quanto do EPI serem considerados eficazes para um agente cancerígeno, se de fato ele for capaz de eliminar a exposição. Mas a avaliação continua sendo qualitativa. Então, você não tem que fazer mensuração, não tem que identificar limite de tolerância para agente nocivo benzeno, para agente nocivo cancerígeno no geral. Para fins previdenciários, para fins trabalhistas é outra história. A gente sabe, mais uma vez, e aqui reforçando a importância dessas mudanças que estão vindo com as normas regulamentadoras, que o anexo do benzeno, dos cancerígenos no geral, está sendo revisado na NR15. E tem se caminhado para estabelecer um limite de exposição ocupacional, não um limite de tolerância, que realmente para cancerígeno é difícil você falar em limite de tolerância, mas um limite de exposição ocupacional está se caminhando para isso, muito menor do que o que se tem hoje, né? O que se tem hoje é altíssimo, a gente sabe que é altamente adoecedor o que se tem hoje, o mundo vem mudando para percentuais 10 vezes menores, então a gente precisa
estabelecer algo mais adequado à técnica, mas a gente sempre tem que lembrar que um limite de exposição ocupacional, ele não quer dizer que nenhum trabalhador vá sofrer um dano à saúde em virtude daquela exposição. Ele está dizendo que é aceitável que um determinado número de trabalhadores adoeça por exposição àquele agente nocivo em determinado percentual. Então, aquilo é aceitável socialmente. É isso que está sendo definido nesse momento. Que o agente cancerígeno faz mal, independentemente da quantidade de exposição, que é um risco de gerar câncer existe, a gente sabe que é assim, a OMS já diz isso, né? Mas a gente tem que entender, então, o que vai ser aceitável de exposição ocupacional, já que a exposição ocorre também fora do âmbito ocupacional e a gente aceita, né? Então, a gente vai ter que estabelecer algo coerente, é isso que está sendo feito no processo de revisão da NR15. Então, desde 2015, resumindo, Serrano, então, o que a gente tem é que, de fato, pode haver EPC e EPI eficaz para eliminar, pode ser considerado o EPC e o EPI para fins de eliminação da exposição ao agente cancerígeno. Agora, não basta neutralizar, tem que eliminar a possibilidade de exposição. Isso tudo, né, Orion, está bem ligado com a nova NR1, essa questão da hierarquia das proteções, né? Então, eu vejo uma ligação muito grande do E-Social com a nova NR1, acho perfeito a gente começar a trabalhar nessa questão do PDCA e melhoria continuada, porque se nós começarmos a trabalhar em redução de ruído constante, logo, logo não teremos mais um problema, automaticamente outros, né? Mas essa questão eu coloquei esse item aqui justamente para falar um pouquinho da questão dos cancerígenos, da LINAC, e eu acho que aí merece cada um de nós aqui estudarmos um pouquinho mais a respeito disso também, né? Você deu alguma colocação? Eu volto a dizer a todos, né, que aqui, gente, eu não consigo aprofundar muito, mas eu consigo levantar a bola para que a gente tenha algum tipo de informação. Isso aqui talvez merece, né, ou merecerá um trabalho específico de ruído, específico de químicos, né? E agora, aproveitando, Orion, eu gostaria de... Tem uma pergunta sobre a questão do pagamento ou não da aposentadoria especial, mas eu vou retroativo, tá? Isso é muito importante. Não me deixe esquecer. Mas para não perder a sequência de riscos, eu vou entrar no biológico agora, Orion, tá? O biológico, ele realmente, nós temos a súmula 448, que ela, para a questão trabalhista, ela é muito forte, né? Então, quando eu vou um litígio trabalhista que fala que por a alta concentração de pessoas, aquela coisa toda. Para fins previdenciários, é a mesma linha de raciocínio, mesmo que entregue o IPI, o risco biológico se enquadra nessa nossa tomada de decisão, Orion? É a mesma linha de raciocínio, viu, Serrano? Isso consta expressamente no Manual da Aposentadoria Especial, que, de fato, o EPI para o risco biológico ele não elimina ou neutraliza a exposição. Eu falo que o agente nocivo biológico, ele, às vezes, me parece muito mais próximo ao conceito de periculosidade do que de insalubridade. Porque, muitas vezes, o que a gente quer evitar é qualquer contato com aquele agente. É a perfuração numa agulha, é a contaminação, digamos, né? Assim, muitas vezes é isso que a gente quer evitar. O contato com o agente nocivo. Não necessariamente algo que possa ser quantificado, uma exposição que possa ser controlada, não é isso. Então, muitas vezes está muito mais associado ao perigo do contato com aquele agente do que necessariamente a uma exposição nociva à saúde. Eu vejo vários colegas da Perícia Médica Federal dizendo isso e, de fato, eu concordo que os biológicos, para mim, ficam mais próximos do conceito de perigo do que de insalubre, necessariamente. O risco é, de fato, de se contaminar com aquela exposição. Então, a decisão da Perícia Médica Federal foi, de fato, não considerar o EPI nesses casos, isso está expresso. O Manual da Aposentadoria Especial, gente, eu estou falando aqui dele, vocês me desculpem, porque talvez tenha alguém que não o conheça. Ele é um documento que profissionais da Perícia Médica Federal, do INSS, agora do Ministério da Economia, que avaliam os PPPs, toda a documentação para a concessão do direito à aposentadoria especial, eles utilizam como referência técnica. Então, ali é a referência técnica deles, é ali que eles buscam a fundamentação para as suas decisões.
E esse manual ele é muito importante porque ele traz as informações de análise de agente por agente. Ele é público, é um documento público, vocês conseguem achar facilmente ele na internet, basta digitar Manual da Aposentadoria Especial, e ali você tem o detalhamento técnico da avaliação de cada um dos agentes nocivos que estão no anexo 4. A última versão dele é de 2018, então quando forem buscar, busquem a versão de 2018, é importante que vocês já busquem com a atualização. Deve ser atualizada em breve, mas por enquanto a versão que a gente tem é de 2018 ainda. E esse manual, então, ele é a referência técnica dos peritos, e como referência técnica ele diz para os peritos não considerarem o EPI quando a gente está falando de biológico. Então, esse tem sido a interpretação da Previdência Social. Orion, perfeito. Eu acho que, inclusive, eu tenho esse manual, por algum motivo eu tenho aqui nos meus arquivos, eu ia colocar no grupo, nesse grupo que eu criei, mas por eu ter dúvida se o meu 2018 era o atual, eu não coloquei. Ia tirar essa dúvida com você, então o 2018 é o atual. Tá É o mais bom? atual. Ele é uma atualização da versão de 2016, que era Tá. a versão anterior, né? Se você buscar a fundamentação normativa dele, é o despacho decisório número 479 da Diretoria de Saúde do Trabalhador. Então, você vai ver que ele foi publicado pelo despacho decisório 479. Se tiver escrito isso na capinha dele, Tá. ele vai ser a versão mais atual mesmo que você tem, Serrano. Tanto decisório, né? Eu vou anotar aqui, vou dar uma conferida e mando para o grupo, para todo mundo, porque esse manual, para mim, ele é um guia maravilhoso desse assunto aqui. Né? Inclusive, temporalidade, DLTCAT, tudo, tá tudo lá, a gente só precisa interpretar, né? E aí teremos o olhar do perito do INSS, né? Por ali que eu acho que dá para a gente ter uma noção boa do que fazer. Perfeito. Orion, tem alguma coisa aqui sobre o óleo mineral, óleo lubrificante? Também, se usar a proteção adequada, descaracteriza. Então, os minerais, né, óleos e tal, eles, eu acho que é a mesma linha, acredito, né? Usou o EPI, né, vai estar lá com a mesma visão dos químicos de uma maneira geral, correto? Tá? O Perfeito, único, o correto. único, o único, A gente só então, precisa... Desculpa, Serrano, pode concluir a tá? pergunta. Na verdade, que me surgiu agora, o único agora é o ruído que entra nesse bloco separado de que o EPI ele não descaracteriza a aposentadoria especial, né? É isso mesmo, a gente tem que ter Tá bom? atenção ao ruído, aos biológicos, que a gente acabou de tratar aqui também, né? Os Tá, biológicos a gente tem que ter essa atenção especial. E em relação ao ruído, só para não deixar sem resposta, eu vi alguém aqui comentou no chat tá. que colou o artigo 68, uma mudança que teve, falando dos conceitos de eliminação e neutralização, e dizendo, mesmo assim, isso não se aplica ao ruído? Não se aplica. Esse conceito que está lá no decreto se aplica a todos os outros agentes nocivos, menos ao ruído, porque o ruído, a interpretação que deve ser dada foi essa que foi dada pelo STF, foi um recurso com repercussão geral, então, quando o judiciário diz, a gente cumpre, né? Então, Uhum. para o ruído específico, esse dispositivo tem uma interpretação diferente, certo? Não é porque o executivo quis assim, é porque houve uma decisão judicial nesse sentido, e aí a gente tem que cumprir, e cumprir tanto na concessão do benefício quanto a receita para a arrecadação do financiamento da aposentadoria especial. Muito bem, Orion. Isso aí, eu acho que cabe agora a gente dar uma aprofundada em todos esses itens, né? E aí, Orion, uma coisa para a gente viajar um pouquinho sobre outros pontos que me preocupa muito também. É a questão imagina que quando nós declararmos todas as informações para o social, e a Receita Federal terá em mãos a declaração de que tem ou que não tem e quanto tem, né? Muito bem. Ela vai olhar para isso e falar assim, mas desde quando que você tem isso? Estou supondo, tá bom? E claro, estou há 10, 15 anos usando isso e nunca contribuí com a aposentadoria especial, Orion. No teu entendimento, cara, a empresa corre o risco aí de ter uma ação regressiva, de ter um questionamento, ou que passou, daqui para frente é o que vai tocar? Como que está isso aí em cima?
Bem, nesses casos, pode sim ter o questionamento de forma bem objetiva, pode sim ser questionado isso, e a Receita pode cobrar o que ainda não prescreveu ou decaiu, né? Então, tem que fazer a avaliação aí do período que ainda não foi objeto de decadência ou de prescrição, a depender se é a constituição do crédito, tem que avaliar cada uma das situações, mas pode cobrar o retroativo. Em regra, 5 anos para trás, a Receita vai cobrar. Quando ela constata uma irregularidade, ela cobra. Isso que você disse é muito importante. Muitas vezes não se declarava, o PPP era algo que ficava numa gaveta, ou muitas vezes só era emitido quando o trabalhador ia ser desligado, essa informação não ficava disponível à Receita Federal do Brasil. Agora vai ficar. Então, de fato, a gente tem que ter essa cautela, Serrano, fazer essa análise documental para ver se eu estava recolhendo adequadamente. Imagina, eu comecei a recolher só porque o E-Social entrou agora. Mas aí a Receita vai falar, opa, então me mostra como era o seu processo produtivo anterior, que não gerava exposição. Porque me parece que você tinha um processo produtivo bom e piorou ele agora, porque o seu processo produtivo ficou mais... Você decidiu por expor o trabalhador. Então, volta para o processo produtivo anterior, que era muito melhor, não tinha exposição. E a gente sabe que não vai ter comprovação disso, né? Então, de fato, a gente precisa ter essa cautela. E, muitas vezes, quando a gente faz a denúncia espontânea, que é quando a gente reconhece os períodos não recolhidos, sai mais barato do que esperar a constituição do crédito, né? Então, lógico que é uma avaliação que a empresa vai ter que fazer, agora é algo que tem que ser avaliado. E principalmente porque agora os eventos de segurança e saúde, as informações de segurança e saúde vão estar dentro do E-Social. Inclusive, essa declaração, se tem que pagar o financiamento da aposentadoria especial ou não, já está sendo declarada no E-Social por muitas empresas. Já está lá no 1.200. Imagina agora, quando entrar os eventos de SST, a empresa fala, opa, eu estava esquecendo de recolher, vai lá e altera. Mudou a função do trabalhador? Mudou alguma coisa no estabelecimento? Com que fundamento eu vou fazer essa mudança? Isso, com certeza, vai acabar sendo critério de malha, né? De malha fiscal. E aí é nesse ponto que a gente tem que ter muita atenção e, de fato, se basear na documentação técnica que a gente tem para avaliar possíveis inconsistências que existem. Sabe, Orion, eu acho que é por isso que eu vejo que a nossa área, Orion, ela... Isso, que realmente é o momento exato da gente sair daquele quartinho debaixo da escada, como a professora Mara fala, né? Eu gosto muito dessa fala dela, e sentar lá do lado da diretoria, cara, porque o nosso passivo, né? Ele já existia, por algum motivo não foi cobrado até hoje de forma que a empresa se sentisse acuada, mas a gente vê um trabalho muito forte do governo em requerer esse valor, porque isso, eu penso, Orion, é que contribuiu bastante para o endividamento do sistema, ou, né, o empobrecimento do sistema face a trabalhadores se aposentando cada vez mais cedo em função do que é gerado dentro da empresa. Se existe uma lei, temos que cumprir. Ou muda-se a lei, não é verdade? Né? Então, a nossa competência aqui não é de julgar isso, eu acho que a nossa competência da área técnica de segurança do trabalho é colocar na mesa. E isso que me preocupa, que eu não gostaria nunca de ver algum dos participantes aqui serem questionados. Por que você não me avisou antes? Isso dói para um técnico de segurança, para um engenheiro de segurança. Né? Então, esse é o momento, eu acho que a gente não deve questionar, a gente deve realmente colocar à mesa. Existem muitas variantes, essas variantes tem que estudar, gente. Tem que estudar e talvez até criar uma linha de raciocínio, né, Ariel? Eu vou por aqui, porque aqui é o caminho que eu acredito ser o melhor. Só tome cuidado em dividir isso com o jurídico, porque o sistema está cada vez mais potente. Nós temos aí o T-Rex, não é verdade? O T-Rex é um sistema do governo onde vai... eu escuto falar isso desde a letragem social. Ele realmente é um sistema robusto de monitoramento do sistema, né? E a Receita Federal, eu acho que ela, com todo o poderio que tem, vai conseguir cruzar dados e chegar no CNPJ. Chegou no CNPJ, vai chegar em nós, profissionais de dentro da empresa ou profissionais terceirizados, consultorias, né? Então, tomem cuidado com isso, gente. Associem bastante o conhecimento de vocês no trabalhista e no previdenciário, porque são dois assuntos que vão realmente... O trabalhista mais, o previdenciário vai cair no nosso colo bastante. Orion, eu estou aqui seguindo na linha,
quero deixar um tempinho para o pessoal te perguntar alguma coisa. Agora fala um pouquinho da questão do vigilante, aposentadoria, financiamento da aposentadoria para o vigilante. Você tem alguma coisa para comentar sobre isso? A questão a periculosidade dele se tornar aposentadoria especial. Eu falo assim porque realmente eu não tenho acabei não lendo isso profundamente, mas gostaria do seu comentário sobre essa questão, por gentileza. Opa, vamos lá, uma questão recente essa, né? Bem recente. A gente já tinha isso para a eletricidade, né? Para a eletricidade, de fato, o STJ já tinha entendimento em recurso repetitivo que gera direito à aposentadoria especial, e agora veio o vigilante, tanto armado quanto não armado. Para mim, é um daqueles absurdos em que o judiciário opta por fazer a política pública indo contrariamente ao que a própria lei, a própria Constituição estabelece, né? Mas a decisão do judiciário foi essa, a decisão judicial se cumpre, e o que o STJ decidiu em recurso repetitivo, então? Que o vigilante que trabalha armado ou não armado, ele tem direito à aposentadoria especial, não só ao adicional de periculosidade. Foi uma decisão em repetitivo, a União, a Advocacia Pública ainda está recorrendo disso, isso deve chegar ao STF, mas foi a decisão que foi tomada pelo STJ. Então, no Judiciário, hoje, quando entra um pedido de um vigilante para aposentadoria especial, o vigilante consegue ter êxito com base nessa decisão do STJ, que se aplica a todos os casos semelhantes. Administrativamente, a Previdência reconhece isso? Não reconhece. A Previdência não reconhece essa situação, porque a própria Constituição, agora, com a reforma da Previdência, diz que a exposição é aquela que gera dano à saúde, agentes nocivos à saúde, físicos, químicos e biológicos. O vigilante não tem nenhum desses agentes delimitado, então, administrativamente, a Previdência não reconhece. Como administrativamente o direito não é reconhecido, a Receita Federal do Brasil também não cobra o custeio, já que, quando não há o reconhecimento do direito administrativamente, não há base para que a Receita cobre custeio de algo que não vai ser concedido pelo INSS, que só vai ser concedido se o trabalhador ingressar com uma ação judicial. A gente ainda tem expectativa de reverter esse julgamento em algum momento, mas hoje precisa recolher o financiamento da aposentadoria especial? Eu entendo que não, esse é meu entendimento pessoal, entendo que não. Por quê? Porque o INSS não reconhece o direito à aposentadoria especial do vigilante. Se um vigilante pedir, apresentar um PPP que estava exposto, o INSS vai negar, porque essa atividade não está prevista no anexo 4. Como não está previsto no anexo 4, não há direito reconhecido nesse período em que, de fato, a atividade de vigilante não é considerada mais especial, né? Então, é muito importante a gente estar atento a essa decisão. Ela não muda o entendimento do INSS. Se um dia o entendimento do INSS mudar e o INSS passar a conceder por esse motivo, aí, logicamente, o recolhimento do financiamento da aposentadoria especial tem que ser feito. Foi o que aconteceu com o ruído, por exemplo. O ruído, o INSS incorporou a decisão do STF, desculpa, já que era uma decisão que não cabia mais recurso, então o INSS incorporou essa decisão, e a partir daí a Receita, como o INSS reconhece administrativamente o direito, a Receita passou a recolher também, a cobrar o financiamento da aposentadoria especial. E um último detalhe, Serrano, só que a gente está falando de ruído, essa interpretação que eu dei do EPI não ser eficaz por ruído é só para fins previdenciários, viu, gente? Na esfera trabalhista, continua do mesmo jeito. Para fins de adicional de insalubridade, o EPI pode ser considerado eficaz, o TST já até disse isso. Isso é só para fins de direito à aposentadoria especial. É importante você comentar isso, Leon, porque há uma mistura muito grande do que é previdenciário e trabalhista, cara. Então, gente, precisamos separar esses assuntos, né? Então, obrigado, Leon, por ter confirmado isso, por ter ratificado, porque realmente é um assunto que está causando muita confusão. Principalmente agora, nesse momento, que a tabela 24, ela veio com uma cara mais previdenciária. Isso deu um nó na cabeça de todo mundo, né? Ela estava lá na tabela 23, eu achei muito importante quando se colocou, aliás, gente, não canso de falar, obrigado a todos que participaram da elaboração dessa tabela 23. Né? A tabela 23, para mim, é uma escola a céu aberto, sabe, cara? Eu, inclusive, oriento a todos, vamos usar essa tabela 23, veja, a antiga, tá bom? Hoje que vale a tabela 24. Eu estou dizendo a tabela 23, ela para o GRO e PGR é maravilhosa.
para você ir colocando os riscos, né, existentes. Então, ela é completinha, ela é realmente muito interessante. Então, quando eu vejo essa questão da separação, né, olhem para esses dois documentos. Orion, uma coisa que realmente estava aqui na minha cabeça, cara, acabou me fugindo um pouquinho, mas eu vou lembrar dela. A tua orientação para o técnico, para o engenheiro, Orion, nesse momento, qual seria a sua dica para que a gente conseguisse caminhar mais em relação à tabela 24, propriamente dito? Vamos nela, né? Porque é ela que está valendo, pelo menos até agora. Qual a tua orientação de entendimento daqueles aspectos que estão lá? Bem, Fernando, aquela tabela, como você bem lembrou, ela era a tabela 23 antes, né? Passou a ser a tabela 24 agora no E-Social, que atualmente no E-Social, essa tabela ela tem por objetivo trazer todos os agentes nocivos que geram direito à aposentadoria especial, ou seja, todos os agentes nocivos que estão no anexo 4 do regulamento da Previdência Social e, por isso, precisam ser avaliados quando da confecção do laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Então, essa eu acho que é a primeira dica, onde eu vou buscar as informações para utilizar aquela tabela 24 e preencher o evento S2240 do E-Social. Eu vou buscar essas informações no laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Ali é a minha fonte de informação, é ali que eu avalio com precisão a exposição para fins previdenciários, é lá que eu vou buscar. Nessa tabela, a gente só tem, de fato, os agentes nocivos que estão no anexo 4. E aí a gente sabe que tem situações que geram, por exemplo, adicional de insalubridade, mas não gera direito à aposentadoria especial. Vou citar dois exemplos aqui, o frio e a umidade, por exemplo. Então, esses dois agentes, eles podem acarretar o direito ao adicional de insalubridade, mas não geram direito à aposentadoria especial. Então, esses dois agentes você não vai encontrar na tabela 24, por exemplo. Os químicos, quais químicos você vai encontrar na tabela 24? Aqueles que estão previstos no anexo 4. A gente sabe que existe uma infinidade de agentes químicos e nem todos, poucos estão presentes ali. São só os que, de fato, estão no anexo 4 do Regulamento da Previdência Social. Então, com esse ponto de vista que eu tenho que interpretar a tabela 24. Ela não é uma tabela para fundamentar pagamento de adicional de insalubridade, de periculosidade. Ela fundamenta o reconhecimento do direito à aposentadoria especial. E é nisso que eu devo estar focado. Então, toda a legislação que eu vou utilizar para preencher essas informações no E-Social é a legislação trabalhista, é o regulamento da previdenciária, é o regulamento da Previdência Social, é isso que eu vou utilizar de fato para poder prestar essas informações de forma adequada. Não, perfeito. É isso mesmo, gente. Eu acho que nós precisamos ter essa visão, né, bem apurada e aprofundada nessa documentação. Inclusive, tem aqui uma pergunta, por último, que eu peguei agora aqui, se o PPRA pode ser utilizado para preencher o PPP. Aquela velha história. Então, tem aí uma... Se nós dermos uma lida no Manual da Aposentadoria Especial, lá fala o histórico exato disso daí, viu, gente? Quando o PPP, inclusive agora, na atualidade, você não precisa colocar o PPP em mão, você precisa ter o PPP com as informações. Então, desculpa, o LTCAT com as informações. Mas aqui deixa eu ver quem foi que colocou aqui, gente, RH Maísa, né? Então, Maísa, dá uma lidinha no manual, eu vou mandar no grupo lá, tá bom? Mas se você quiser comentar alguma coisa, Orion, por favor, sobre... A pergunta é bem assim, a empresa pode utilizar o PPRA para preencher o PPP? Ele pode englobar informações do LTCAT? Por favor. Bem, vamos lá então. O LTCAT ele é a base, ele é o laudo base de preenchimento do PPP. É ele que a gente deve utilizar para preencher o perfil profissiográfico previdenciário. Então, esse é o documento que a IN 77 referencia para a gente. Agora, a gente sabe que a própria instrução normativa diz que os demonstrativos ambientais, o LTCAT, ele pode ser substituído por outros documentos. Ele lista uma série de documentos na instrução normativa 77, englobando PPRA, PGR, PCMSO, uma série de documentos
que servem como demonstrativos ambientais. Então, essa possibilidade existe? Existe, tem previsão na Instrução Normativa 77, desde que contenha todos os elementos constitutivos do LTCAT. Ou seja, tem que avaliar os agentes nocivos de acordo com a legislação previdenciária, tem que ser assinado por um médico ou um engenheiro de segurança, porque são elementos constitutivos do LTCAT, assinatura por médico ou engenheiro. Então, tem uma série de elementos, e aí a gente vai buscar esses elementos do LTCAT lá na Instrução Normativa 77. Esses documentos que vão substituir o LTCAT têm que ser suficientes para isso. Em regra, o PPRA não trabalha todas essas questões, mas, às vezes, a opção da empresa foi por fazer uma espécie de LTCAT dentro do PPRA. E o INSS vai aceitar essa documentação, então? Vai. Lembrando, são legislações que, em algumas vezes, têm interpretação diferente, né? A gente trabalha para harmonizar elas, mas elas têm interpretação diferente. Então, de fato, a gente precisa estar atento a isso na hora de utilizar um documento que não tem a finalidade de preenchimento do PPP para preencher o PPP. Agora, em 90% dos casos, as situações são iguais, e de fato você vai encontrar respaldo no seu... E aí eu não digo nem só no PPRA, né? Às vezes você precisa estender até um laudo de insalubridade, porque o PPRA muitas vezes não traz todas as informações necessárias para avaliar a efetiva exposição a um agente nocivo. Então, é algo que eu digo que é mais complicado. O adequado é você utilizar o documento que a legislação previdenciária referencia, que é o laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Serrano, você está sem áudio, viu? Mesmo porque é o áudio, né? É o laudo, né? Maísa, né? E Orion, um documento assinado pelo médico ou engenheiro. Então, e a gente vê aí realmente o PPRA, ele não tem, por exemplo, o ruído por dosimetria, né? Então, começa por aí, né? Muito bem, Orion. Tem aqui, Orion, com certeza tem muito mais dúvidas. Apareceu uma agora aqui sobre compostos tóxicos, quer ver? O cloro, né? E seus compostos. Como interpretar o anexo 4 para agentes químicos? Exemplo, cloro e seus compostos tóxicos. Quais são abrangidos pelo compostos tóxicos? Aí realmente me colocou, até eu tenho um pouco de dúvida também, se você puder, você sabe de alguma coisa disso aí, Orion? Todos temos dúvidas, viu, Serrano? Não tem uma interpretação clara, infelizmente, em relação a isso. É um conceito muito aberto que o anexo 4 trouxe, né? Quais são esses compostos? Em alguns casos, traz somente a palavra compostos, em outros, traz compostos tóxicos. A gente tentou, em algum momento do E-Social, trazer essas informações. Foi um trabalho bem bacana feito pela equipe que tentou trazer esse detalhamento, né? Os colegas que conhecem mais profundamente do tema, e eu não me enquadro porque, de fato, não é minha especialidade, mas tentaram detalhar quais seriam, utilizando critérios, inclusive, objetivos. Isso foi uma tabela do E-Social, em algum momento, a tabela 23 refletiu isso em algum momento, quais seriam esses compostos tóxicos. Mas isso não foi para frente, e, de fato, isso carece de uma definição melhor. Eu acredito que todos, tanto do lado do governo quanto vocês, usuários da informação, buscam um detalhamento maior disso, e eu acho que a gente vai ter esse detalhamento nesse processo de revisão das normas de SST como um todo. Um dos objetivos é, de fato, suprir essas lacunas que a gente ainda tem. Então, esse detalhamento ele precisa ser feito, precisa ser mais transparente para evitar que seja algo subjetivo, né? A gente sabe que, inclusive, o Manual da Aposentadoria Especial não traz essa informação de quais seriam esses compostos tóxicos. E acredito que a gente tem no governo, institutos de excelência para ajudar a gente tem a Fundacentro, por exemplo, que poderia fazer uma identificação bem precisa disso, e eu espero que, de fato, isso seja feito. Mas, no momento, resumindo a resposta, não há nenhuma norma que referencie quais seriam esses compostos tóxicos. Acaba sendo uma apreciação subjetiva aí do profissional. O profissional que está elaborando o laudo que vai dizer se é um composto tóxico de cloro, por exemplo, se é um composto de cloro nocivo à saúde ou não. Eu acho importante também essa questão nós temos aí um bom higienista ocupacional dentro da nossa estrutura, né? Porque é um assunto bem técnico. Eu vejo diversos profissionais aí no mercado estudando isso, que pode nos ajudar também a definir essa questão da expansão, né,
da onde vai, né? Então, muito importante. Esse item me chamou a atenção, mas eu estou sempre ligado no pessoal de higiene ocupacional. Orion, eu sei que você tem um horário aí, você pode ficar até 15h15, dá para ser até 3h15, você tem um horário... Dá sim, pode ser até Dá 3 assim, h né? 15 3h15 a gente... Legal, né? Ó, tá aparecendo aqui, não sei se você vai falar do treinamento, mas o evento 2220 na linha 136 do MOS atual fala a tabela 28, treinamento é uma informação obrigatória, mas é o momento que nenhuma empresa tomou notificação por não ter informado a mesma. Sim, você quer comentar, Leon? A tabela 28 de treinamentos. Perfeito. Essa tabela, ela sofreu muitas mudanças, assim, sofreu muitas alterações. Era uma tabela que assessorava o preenchimento de um evento específico, né? Que era o evento S2245, que era o evento de treinamentos, capacitações, exercícios simulados e outras anotações. Esse evento ele tinha surgido porque algumas NRs específicas previam a necessidade de registrar esses treinamentos, capacitações, aqueles códigos específicos da tabela 28, no livro de registros de empregados ou na carteira de trabalho. Então, tinha essa determinação em algumas NRs específicas, mas o cenário mudou bastante. Com a nova NR1, e essa revisão que está sendo feita, a gente viu que hoje pouquíssimos treinamentos, salvo engano, são cerca de 21, são de registro obrigatório, ou no livro de registro, ou na carteira de trabalhador. Salvo engano, 18, NR37, por ser uma NR bem nova, acabou trazendo muitos registros no livro, na carteira. Então, 18 ali são específicos da NR37 e outros 2, são 19, na verdade, da NR37, e outros 2, um da NR10, uma anotação da NR10 e um da NR12, uma autorização, salvo engano. Então, resumindo, tabela 28 hoje, o ano trouxe isso, né? A gente tinha tabelas muito mais estruturadas, envolvia a legislação trabalhista. Nesse momento de simplificação, em que a opção foi por começar pequeno, começar só com a legislação previdenciária, essa tabela 28 sofreu uma grande simplificação e ela hoje só traz os treinamentos, capacitações e exercícios ali e outras anotações que sejam obrigatórias em alguma NR de constar no livro de registro e na carteira. Por quê? Porque o E-Social está substituiu a carteira digital e substituiu o livro de registros de empregados, né? Então, como essas informações não podem mais ser registradas no documento em papel, elas precisam ter um espaço no E-Social. Hoje, essa tabela 28, ela vai ser, a informação dela vai ser declarada no evento S2200, que é o de admissão, ou de alteração contratual do trabalhador. Então, muito diferente daquele evento que a gente tinha anteriormente, que trazia várias informações desse treinamento, agora vai constar um simples código. Código tal do treinamento realizado, essa é a única informação que a gente vai ter nesse momento. Justamente porque, como eu disse, houve essa redução do escopo, né, do projeto, nessa simplificação, foi uma determinação do governo e foi atendida, então, com essa redução de escopo do projeto. Então, hoje, a tabela 28, você vai prestar essa informação no 2200. Por que ninguém está sendo autuado? Porque essa obrigação ainda não se iniciou, né? Essa obrigação vai ter início, inclusive o MOS traz um prazo aí em que essa informação pode ser enviada, já que ela só vai ser enviada na versão simplificada do E-Social. Hoje a gente ainda está com a versão 2.5, aquela versão antiga, mais robusta de informações. Só vai poder ser enviada essas informações de treinamento e capacitação na versão simplificada. E aí ela ainda não entrou em produção, era para ter entrado agora em finalzinho de maio, mas não entrou por conta de um atraso que a gente teve em algumas entregas. E ela deve entrar, então, agora, em breve, em julho, e aí essas informações vão começar a ser prestadas. Mas há um prazo para isso, não vai ser de imediato. Então, aí nos próximos meses, esse tipo de informação ainda não vai gerar autuação, já que vai haver um tempo para a empresa enviar informação para o E-Social desses treinamentos e capacitações. Quais? Só aqueles que constam na tabela simplificada, viu? Aqueles 21 que constam na tabela, na versão simplificada do E-Social, na tabela 28 da versão S1.0. Perfeito, Leon. Legal, acho isso importante a gente ter em mente. Essa obrigatoriedade
além, né, do que está ali. Né? A gente já precisa estar fazendo isso. Que o E-Social vai tomar conta da carteira profissional também, né? Aqui, Leon, tem o seguinte, acho que assim, eu passei por isso já. Quando a empresa ou o fornecedor não quer dar a FISPIC por segredo industrial, você já teve alguma experiência com isso, onde o fabricante ele não te dá a FISPIC, por quê? É da FISPIC que eu vou tirar a composição química. Né? Você tem alguma orientação para dar para a gente? Quando o fornecedor fala assim, não, eu não tenho, eu não posso dar essa informação, é segredo industrial. Qual é a tua resposta que vem à cabeça nesse momento, Leon? Nesse caso, experiência prática, de fato, eu não tenho nenhuma serrando com esse tipo de situação, mas eu entendo que é uma informação essencial, né? Essa informação, ela precisa ser fornecida, a gente não é uma informação que pode ser negada, até porque ela é uma informação para avaliação do meio ambiente de trabalho, né? Então, a gente precisa saber todos os agentes nocivos aos quais o trabalhador está exposto. Eu não vejo respaldo legal, mas eu confesso que, como eu não conheço, nunca tinha recebido uma dúvida sobre a negativa, eu nunca procurei a fundamentação legal específica para evitar para rebater essa recusa, né? Então, de fato, eu entendo que não é uma informação que possa ser recusada, não é uma informação específica que possa ser tida como segredo industrial, né? Já que é uma informação essencial para a avaliação do meio ambiente do trabalho, mas eu me comprometo a dar alguma olhadinha em algum histórico que algum colega tenha dessa negativa de informação e repassar para você depois, para você repassar para o grupo, Serrano. Legal, muito bom. Eu sei que tem uma NBR que dá qual é o padrão da FISPIC. Isso eu sei, não lembro de cabeça, mas vou também colocar no grupo lá, tá bom? Aposentadoria especial para eletricista está reconhecida onde? Por um recurso especial com julgamento repetitivo do STJ. Ele não está no anexo 4, então o eletricista só é reconhecido por decisão judicial. Administrativamente, o INSS não reconhece. E aqui só para dizer que isso tem um recorte temporal. No passado, durante a vigência de decretos mais antigos, havia essa previsão, quando a aposentadoria ainda era por categoria ou ocupação, até 95. Então, ainda tinha essa previsão para o eletricista. Desde então, não há mais, viu? Então, administrativamente, hoje, o INSS só reconhece para esse período em que a legislação previa. De 95 para cá, já não tem mais esse reconhecimento por categoria ou ocupação, mas o STJ tem garantido esse direito, garantiu, né, numa decisão judicial, a todos que pleiteiem judicialmente. Então, entra naquela situação em que o direito é reconhecido judicialmente, mas administrativamente ainda não, porque a União ainda está discutindo isso e deve chegar ao STF essa discussão. Automaticamente não cabe o apagamento da alíquota, correto, Leon? Justamente, não há fundamento normativo, né? A IN 77, a IN 971, desculpa, da Receita, sempre fala que o pagamento vai ocorrer quando houver exposição para fins de aposentadoria especial nos termos estabelecidos pelo INSS. Como o INSS estabelece que, nesse caso, não há direito, não há que se falar em recolhimento de alíquota, né? Fica como consequência lógica aí trazida pela Instrução Normativa 971 da Receita. Já deu o horário que eu te prometi, Orion. Por último, Orion, eu gostaria de agradecer muito a tua presença, cara. Eu sei que a gente fez aqui algo realmente excepcional, da medida do possível, claro, porque o assunto é amplo, ele não acaba aqui, né? Nós temos que realmente nos aprofundar, buscar mais conhecimento. Desejo muito, Orion, que o SST entre o mais rápido possível no E-Social, definitivamente. Eu sei que vocês estão trabalhando fortemente. Eu agradeço ao Maia, ao João Paulo, a professora Mara, a doutora Laila, né, que trabalharam isso, e outros profissionais, né, que estão juntos lá e que nos deram muita força. Eu falo sempre para o professor Maia, vocês deram uma força gigantesca para a nossa área, né? E isso tudo vai fazer efeito no futuro, Leon. Tudo isso aqui vai fazer efeito no futuro. Eu acredito que os próximos técnicos de segurança, engenheiros, vão pegar um Brasil mais bem controlado, né? Não vão precisar passar por esse perrengue todo que a gente passa de ter que decidir algumas coisas. Orion, deixo para você fazer as suas considerações e agradeço a todos os participantes que numa terça-feira, 2 horas da tarde, 3 horas
da tarde estão aqui se capacitando ainda mais. Muito obrigado a todos. Bem, encerrando, eu só tenho a agradecer pelo convite, pela excelente condução aí, seleção dos questionamentos. Realmente você conseguiu trazer uma variedade muito grande de temas, isso foi muito bom, deu para a gente passar por vários temas e, logicamente, muitos vão demandar aprofundamento aí dos colegas que estão nos ouvindo, né? Mas, de fato, deu para a gente trazer os temas mais relevantes. Você lembrou pessoas muito importantes para o projeto do E-Social, a Mara, a Laila, o Maia, o João Paulo. É uma equipe muito competente, muito engajada e que, de fato, eu acredito que todos nós ficamos entristecidos com essa redução do escopo de SST no E-Social. A gente queria que, de fato, ele viesse mais robusto, mas, por outro lado, também a gente sabe que é importante começar. Se a gente não começar por um recorte que seja dessas informações, a gente perde o espaço. E aí a SST continua na gaveta, continua lá naquele cantinho isolado. Então, a gente está começando, dando um primeiro passo. Eu acredito que a gente vai dar um passo muito mais amplo quando a legislação trabalhista também começar a fazer parte de SST no E-Social. Esse momento de revisão que a gente está vivendo, ele tem gerado muito debate, vocês têm acompanhado, né, das normas regulamentadoras, mas acredito que em breve tudo isso vai estar finalizado e a gente vai conseguir, de fato, avançar nesse projeto e trazer muito mais informações e cada vez mais mostrar a relevância de SST no contexto de gestão da empresa, né? SST é gestão, não é só trabalho técnico, é gestão mesmo. A empresa ela consegue economizar recursos por meio de fatores dentários de prevenção, por meio da redução do absenteísmo, por meio da melhoria da qualidade de vida e produtividade dos trabalhadores, e é isso que a gente tem que estar sempre atento. A gente nós que trabalhamos nessa área somos fundamentais para uma boa gestão da empresa. Isso tem ficado cada vez mais evidente, ainda mais com o escopo de um projeto tão amplo assim que é o E-Social, né? Isso fica ainda mais evidente. Então, parabéns a todos que estão aí, como você disse, nessa terça-feira à tarde, e qualquer dúvida eu estou sempre à disposição, inclusive para a gente poder continuar esse debate em outros momentos. Leon, muito obrigado. Pessoal, desejo a todos vocês uma boa finalzinho de tarde e com excelentes, boas conquistas na empresa de vocês, nos clientes, e que a gente possa estar protegido aí dessa pandemia e que no futuro próximo essa conversa aqui seja outra, Leon, comemorando SST no E-Social, cara. Muito obrigado, valeu, obrigado. Eu que agradeço. Grande abraço. Valeu. Eu vou fechar aqui, então vou tentar colocar essa gravação, gente, em algum lugar, prometo. Vou finalizar aqui. Valeu.